Bom, o que nós estaremos trabalhando hoje? Trabalho padronizado. Então nós estivemos na área, fizemos na área, conforme nós vimos na teoria, a carta de trabalho. Nesta carta de trabalho nós desenhamos o layout da área, nós temos o layout, a posição dos operadores e a sequência de trabalho dos operadores. Na segunda ferramenta nós estaremos usando a tabela combinada, onde nós teremos aqui os elementos de trabalho de cada operador e a relação do tempo de trabalho junto com o TACT. Na terceira ferramenta nós teremos o gráfico de balanceamento, também conhecido como Amazon, onde nós teremos a relação do TACT com os tempos de trabalho de cada operador. E a quarta ferramenta do nosso trabalho é o nosso quadro de capacidade, onde nós temos aqui os processos, a capacidade de cada processo, para que possamos também enxergar qual é o gargalo do processo que nós estamos padronizando. Então nós fizemos na área do trabalho, do Gemba, e agora nós vamos replicar, um trabalho mais organizado, para que você possa aprender, para que você possa acompanhar o desenvolvimento, para que você possa entender passo a passo como você pode desenvolver o trabalho padronizado na sua empresa, no seu processo, nos seus equipamentos, com a sua equipe de trabalho. Ok? Vamos lá então? Então, no primeiro ponto aqui, o que nós precisamos trabalhar? Tem aqui o título. Então, no caso aqui, o título é padronização área de tratamento. Então, na empresa que nós estamos estudando, nós estamos padronizando a área de tratamento, ok? Produção horária. Aqui no nosso lado esquerdo nós temos as informações necessárias. Então, produção horária, nós temos ali um TACT de 40 minutos, então 1,5 pallets hora. O nosso ciclo medido, nós encontramos um ciclo que define ali o gargalo de 35 minutos. No caso, o TACT que nós calculamos para essa empresa, como nós vimos no mapa de fluxo de valor, de 40 minutos. E daí temos mais algumas informações que podem ser necessárias ou não, como quantidade de estoque padrão em processo. No nosso caso aqui serão 2 pallets. Processo, inspeção de qualidade, item de segurança, Pokayoke, aquilo que você entender como importante, EPIs, o que for necessário na tua empresa. Tá? Feito isso, nós vamos desenhar o nosso mapa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui 5 operadores, então 5 operadores que trabalham nessa célula de trabalho. E como é essa célula de trabalho? Nós vamos desenhar o equipamento, a parte principal do equipamento, uma parte bem longa. Esse equipamento ele é dividido em 6 partes. Então, nós temos um equipamento que ele é dividido em 6 partes. No início aqui nós temos o estoque em processo, que é o pallet que fica ali no início do processo. Ao final nós temos um dispositivo de descarregamento, que é a base de descarregamento. No início nós temos o dispositivo de carregamento, que é onde nós carregamos e descarregamos o produto da linha. Nós temos aqui uma mesa. Ao lado desta mesa nós temos uma bancada. Ao lado desta bancada nós temos uma terceira bancada. E a liberação de produtos ok. Então aqui são os 2 pallets que nós falamos que são os produtos em processo. Eles ficam aguardando a entrada ou aguardando na saída. Então esse é o nosso controle. O posicionamento dos nossos operadores. Então vou desenhar o operador aqui em vermelho para ficar visual. Então nós temos aqui o operador 1, nós temos aqui o operador 2, que fica sobre uma plataforma, nós temos aqui o operador 3,
Nós temos aqui o operador 4 e nós temos aqui o operador 5. Então o que nós percebemos aqui? Nós temos 5 operadores que atuam diretamente com o produto, né? Que atuam diretamente no processo. Agora o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos organizando a sequência de trabalho de cada operador de acordo com o que nós verificamos no Gemba. Então nós temos aqui a posição 1 do trabalho dele, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Então o trabalho dele ficou dividido em 5 posições. O trabalho do operador 1, olhando no layout, acompanhando o ciclo de trabalho dele, nós temos 5 passos. No operador 2, nós temos passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, para o operador 2, nós entendemos que o trabalho dele é executado em 6 passos. A mesma coisa acontece com o operador 3. É muito similar ao trabalho do operador 2 e do operador 3. Então, nós também dividimos em 6 passos. Fazemos aqui uma setinha, né, de continuidade de trabalho, né, a sequência do processo. Tá? Claro que a gente segue o número, né? Então a gente sempre segue o número 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. O operador 4, ele tem uma sequência de 3 elementos de trabalho. Então 1, 2 e 3. Então essa é a sequência de trabalho do operador 4. Já o operador 5 tem uma sequência de 3 também. Então 1, 2 e 3. Então nós temos aqui a sequência de trabalho. Nós temos aqui o que nós chamamos de carta de trabalho. A carta de trabalho é a ferramenta que organiza o layout e mostra nesse layout o fluxo de deslocamento do processo que o operador está desenvolvendo. Feito esse trabalho, validado esse trabalho, é importante que haja aqui um visto, né, uma assinatura do superior, né, do responsável pela linha. E quando ele for fazer a verificação em loco, no Gemba, esta é a ferramenta, a primeira ferramenta que ele estará verificando. Feito isso, nós podemos colocar aqui revisão 1 de 1. Né? Então, é a primeira revisão, quem revisou. Então, você pode escrever o nome da pessoa, né, que fez a revisão do documento. E nós temos aqui a primeira parte do trabalho padronizado. Então, percebam que ela é bastante simples. Você desenha o layout, posiciona os operadores e diz qual é a sequência de trabalho dos operadores. Essa ferramenta ela é base para a próxima ferramenta, que é a tabela combinada. Nós vamos montar agora a tabela combinada. Bom, agora nós vamos preencher a tabela de combinação do trabalho padronizado. Então nós fizemos a primeira parte, agora nós faremos aqui a segunda parte, ok? Então nós vamos fazer a tabela dos operadores, tá? O TACT continua o mesmo, então o TACT é de 40 minutos, é a mesma ferramenta. Aqui ele pergunta por turno, ele está perguntando por hora. Então por turno aqui nós temos um objetivo de fazer 12 barramentos. Então no TACT de 40 minutos nós temos o objetivo de fazer 12 barramentos. Se a gente observar aqui do nosso lado direito, nós temos lá o risco contínuo, que é manual, o tracejado, que é a máquina, o serrilhado, que é o caminhar do operador, e a seta com 2 pontas, que é a espera. Então nós vamos usar essas ferramentas aqui, essa ferramenta para organizar a sequência de trabalho. Então nós vamos olhar primeiro aqui o operador 1. Então aqui é a sequência, número 1, que é o operador 1. Se nós olharmos novamente na nossa carta de trabalho, o que nós vamos perceber aqui? Que o operador 1 ele tem 1, 2, 3, 4, 5 passos. E aí sucessivamente. Então eu vou pegar aqui, sequência do operador 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós descrevemos a sequência. Agora nós vamos detalhar o que ele faz. Então no caso aqui o operador 1, ele primeiro retira peças da caixa. Isso leva um tempo de 5 minutos, trabalho manual. Aqui ele pergunta se é manual, se é máquina ou se é caminhar. No caso aqui é manual. Na sequência,
colocar peça no gancho, colocar peça no gancho. Ele leva em torno de 12 minutos. Na sequência, colocar ganchos. Ele vai colocar os ganchos, ele leva 4 minutos. Depois de colocar os ganchos, ele vai alinhar o barramento. Ele vai alinhar o barramento mais 3 minutos. Depois de alinhar o barramento, ele vai acionar posição. Então ele vai acionar a posição do gancho. Isso tem a duração de 1 minuto. Então, feito isso, o que nós temos? As 5 operações do operador 1 e o tempo dessas operações. Por que é importante ter o tempo dessas operações? Porque nós vamos pegar esse tempo e vamos entender a cada quanto tempo ele executou o seu trabalho, né? Então nós vamos entender isso de forma organizada, né? Então nós vamos entender aqui que ele usou 5 minutos, depois mais 12, depois mais 4, depois mais 3, depois mais 1. Então esse operador, ele usou 5, mais 12, mais 4, mais 3 e mais 1. Tá? Então esse é o tempo dele. Para que a gente possa visualmente enxergar, é importante traçar também o TACT. No caso, o TACT é de 40. Então, nós temos aqui o TACT de 40 minutos, nós vamos traçar a linha do TACT, para que visualmente nós possamos enxergar o TACT e poder comparar o TACT com o tempo de ciclo. Então o que nós temos aqui? O TACT em relação ao ciclo de trabalho do operador 1. Na sequência tem o operador 2. O operador 2 ele tem 6 operações: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós vamos colocar o tempo. Então nós escrevemos as operações e os tempos das operações. Essa operação não tem muita variação, a operação que dura 5 minutos cada parte dela. Então vamos traçar aqui na linha do tempo esses 5 minutos. E assim desenhamos também o trabalho do operador 3. Então o que nós temos aqui? O controle dos 3 operadores. Visualmente a gente pode enxergar, né, as operações. Então temos aqui as operações e o tempo das operações. E visualmente eu tenho a relação do tempo de ciclo com o TACT do operador. Isso nós faremos dos 5 operadores. Dando continuidade, nós vamos fazer o quê? Os últimos 2 operadores. Então nós vamos traçar o TACT novamente e vamos descrever a sequência da operação. Então operador 4, sequência 1, 2 e 3. Sequência 1, retirar peças do barramento, 20 minutos. Sequência 2, colocar peças na caixa, 8 minutos. Sequência 3, organizar peças na bancada, 5 minutos. E nesse trabalho ele tem uma caminhada entre a operação 2 e a 3, ele faz uma caminhada de mais ou menos aí 30 segundos. Então o que nós vamos fazer com isso? Traçar novamente a linha. Na relação com o TACT, e nós temos a tabela combinada finalizada dos 5 operadores.
operadores. Então nós temos neste momento a segunda ferramenta. Vamos agora para a terceira ferramenta do trabalho padronizado. Percebam que o trabalho com essas ferramentas ele é sequenciado. Então, primeiramente, carta de trabalho, na sequência, tabela combinada, né, também conhecido como gráfico de controle, né? Então você usa a tabela combinada. E na terceira ferramenta nós usamos o gráfico de balanceamento, também conhecido como Yamazumi. O que nós vamos fazer nessa terceira ferramenta? Primeira coisa, nós vamos traçar aqui o nosso TACT. Então nós vamos definir o tempo aqui. E nesse tempo nós vamos traçar o nosso TACT, né, para que fique visual qual é o nosso TACT. Então visualmente nós temos o nosso TACT. Agora nós vamos dividir as operações de acordo com a quantidade de elementos de trabalho. Então o operador 1, como nós vimos lá nas primeiras ferramentas, o trabalho dele está dividido em 5 passos. Então se você confirmar aqui na tabela combinada, você vai perceber que o trabalho dele está dividido em 5 passos. Então, quais são os tempos desse passo? Então é importante você usar como referência a tabela combinada, para que você veja os tempos. Então o primeiro passo dele é 5 minutos. Então você pinta aqui uma linha. Você sabe que é o primeiro passo. No segundo passo dele, ele tem 12 minutos. Então 12 mais 5 vai lá no 17. No terceiro passo ele tem 4. 17 mais 4 é 21. Então feito isso, nós vamos pegar a tabela combinada e vamos organizar a tabela combinada no gráfico de balanceamento. Lembrando que eu posso ter trabalho cíclico e periódico no caso do trabalho padronizado. Então nesse caso aqui, todo o trabalho dele é cíclico. Então eu vou apenas colocar aqui a informação e a sequência. 1, 2, 3, 4 e 5. A mesma coisa eu vou fazer com o operador 2 e o operador 3, o 4 e o 5. Então vamos fazer na sequência com todos os operadores. Nesse caso, se passar rapidão. Feito isso, o que nós temos? O gráfico de balanceamento, conhecido também como Yamazumi. O que a gente percebe, o que é importante observar no Yamazumi? Quando há oscilação entre os processos, isso aí nós chamamos de Mura, que é igual a oscilação. Quando nós temos entre o tempo de ciclo e o TACT, nós temos uma diferença muito grande, nós chamamos de muda, que é desperdício. E quando nós temos um tempo de ciclo que ele fica muito próximo do TACT e ele tem algum esforço excessivo, nós chamamos de Muri. Então Muri, muda e Mura, que é sobrecarga, Muri, desperdício, muda e oscilação, quando há oscilação entre um processo e outro, nós chamamos de Mura. Então no trabalho padronizado nós temos essa verificação, por isso que nós aplicamos o gráfico de balanceamento de Yamazumi, né? Ele dá essa leitura onde nós temos variação, onde nós temos o desperdício e onde nós temos a sobrecarga. Isso deixa muito claro para nós onde nós temos que executar os trabalhos de melhoria, de que forma que nós podemos organizar o trabalho de melhoria usando o gráfico de balanceamento. Bom, e agora nós temos a quarta ferramenta, que é o quadro de capacidade, onde nós podemos entender qual é a capacidade do nosso processo e de que forma que nós podemos enxergar o gargalo no nosso trabalho, na nossa empresa, né? Então no quadro de capacidade nós vamos colocar o produto aqui, tá? Então é a bomba. A linha é a linha A que nós estamos trabalhando. Responsável, você define lá quem é o responsável, ok? E você vai trabalhar com os itens. Nesta linha nós vamos medir 3 itens. O item 1, que é carregamento. O item 2, que nós chamamos de tratamento.
E o item 13 que nós chamamos de qualidade mais limpeza. Qualidade e limpeza. No primeiro item, o carregamento, nós podemos numerar a máquina, no caso aqui a máquina é a máquina A, né? O manual, o trabalho manual do primeiro é de 25 minutos. Então isso é o que nós vimos lá na ferramenta anterior, né? Nós vimos que lá ficou carregado o processo em 25 minutos no carregamento, 30 minutos no tratamento e qualidade mais limpeza 35 minutos. Então nós temos aqui os tempos. Neste caso, nós não temos o tempo automático. O trabalho é 100% manual, então eu não preciso colocar o tempo automático. E no total eu vou levar para lá os tempos do manual, 25, 30 e 35. Aqui pede número de peças por troca, no caso aqui, a cada 80 peças, nós fazemos uma troca. Então, vou colocar aqui o número de 80 peças, que é o lote. A cada 80 peças tem uma troca para entrar um novo conjunto, um novo produto. Tá? O tempo de troca, no caso, é zero, porque é contínuo o trabalho, então nós não temos o tempo do setup. Tá? Então, o que nós temos aqui, o tempo do nosso trabalho? Nós temos aqui transformado em minutos, né? Vamos facilitar aqui nossa conta de capacidade. Vamos transformar aqui em segundos, na verdade. Então nós temos aqui alguns segundos. Então nós vamos calcular agora o tempo. Então o que nós vamos pegar? O tempo disponível de trabalho que nós temos. Então nós temos um tempo disponível de 480 minutos. E vamos dividir pelo tempo total de ciclo de trabalho. Então 480 dividido por 25 é igual a 19,2 barramentos. Então nós temos aqui 19,2 barramentos. Na próxima conta, 480 minutos dividido por 30, nós temos uma capacidade de 16 barramentos. No segundo processo. No terceiro processo, 480 dividido por 35 dá 13,7 barramentos. Feito isso, o que nós enxergamos? Qual é o nosso gargalo? Né? Então nós sabemos aqui que o nosso processo que produz 13,7 barramento é o nosso gargalo. Ou seja, por que ele é gargalo? Ele está mais próximo da nossa necessidade. Ele atende ainda a necessidade, ele produz, mas tem um risco. Né? Então ele faz mais do que o necessário, mas tem um risco de qualquer problema a gente não conseguir atender a demanda do cliente. Então quando você preenche o quadro de capacidade, visualmente você tem a informação de onde está o gargalo, onde você tem que ter a principal atenção. Feito isso, o que nós temos? Né? Vamos juntar aqui as nossas ferramentas. Juntando as nossas ferramentas, nós temos aqui o nosso trabalho organizado. Feito o quadro de capacidade, o que nós temos? Nós temos o conjunto de trabalho padronizado. Então, nós temos o nosso quadro de capacidade, onde nós enxergamos o gargalo. Nós temos aqui o nosso gráfico de balanceamento, também conhecido como Yamazumi, onde nós podemos enxergar os 3 M's, onde tem sobrecarga, onde tem oscilação, onde tem desperdício. Nós temos também a nossa tabela combinada de trabalho, onde nós combinamos a sequência de trabalho com o tempo em que o operador executa a sua atividade e podemos visualmente enxergar em relação ao TACT qual é a oportunidade, qual é o gap, né, dos nossos processos. E temos também nossa carta de trabalho padronizada, onde nós temos o nosso layout, a posição de cada operador, a sequência de trabalho de cada operador, e assim nós podemos controlar o trabalho. Juntas, essas 4 ferramentas formam um trabalho padronizado, e elas devem sempre ser organizadas de uma forma lógica, conforme mostraremos agora.